Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais e hoje eu trago os meus livros da controversa editora Martin Claret. Sim, Martin Claret, uma editora foi fundada no Rio Grande do Sul por Martin Claret, jornalista, né? E teve alguns problemas, principalmente ali na virada dos anos 90 para o ano 2000, que foi a questão do plágio, né? Ela foi, como é que eu posso dizer? A editora Martin Claret foi acusada de plágio, né? Então, o caso mais conhecido talvez seja o deste livro aqui, que é as três novelas de Kafka, né? A Metamorfose, Um Artista da Fome e Carta a Meu Pai, do Franz Kafka, escritor tcheco, que a editora Martin Claret foi acusada de plagiar a tradução do Modesto Carone, que é o maior tradutor de Kafka no Brasil e que era publicado pela Companhia das Letras. E aqui, na edição da Martin Claret, são dois tradutores. O Pietro Nassetti, que é até assim, o Pietro Nassetti parece um pseudônimo, algo assim, de alguém que é uma máquina de tradução que traduziu dezenas de autores de tudo quanto é nacionalidade. Então, se põe em dúvida se essa pessoa existe, o Pietro Nassetti. E o outro é o Torriere Guimarães. Então, aqui está aqui, ó, A Metamorfose, um artista da fome, Carta a Meu Pai, do Kafka, né? E assim, a editora Martin Claret, eu tenho alguns livros dessa editora, né? As pessoas falaram muito durante muitos anos por conta das traduções, que eram plágio e etc. Mas assim, quando eu era adolescente, eu não trabalhava, né, sustentado pela minha mãe, né? Então eu não tinha dinheiro para comprar livros. Eu gostava muito de ler e tal. E quando eu conseguia juntar um dinheirinho, eu comprava livros de bolso da LPM Pocket e da Martin Claret. Ambos, né, os livros de bolso dessas duas editoras eram vendidas em bancas de jornal e também até em farmácias, até em supermercado, em stand, aquele stand giratório, né? Então eu adquiri esses livros. Então mantive aqui na minha coleção muitos desses livros, outros eu substituí com o tempo por edições melhores e tal, mas eu tenho um certo carinho por essas edições. E vou dar um exemplo. Eu gostava muito, assim, eu estava me apaixonando por literatura e como eu não tinha condições, eu tinha que escolher entre uma coisa e outra, né? Então, por exemplo, eu tinha meus CDs de música, rock, MPB, e aí eu precisava de dinheiro para comprar meus livros. Então, o que que eu fiz uma vez? Eu, de tanto escutar determinados CDs, eu achei assim, enjoei. Juntei uns quatro CDs. Me lembro que um era do Peter Gabriel, outro era do Soul Asylum, outro era The Breeders e um quarto, eu não me recordo. Levei na galeria do rock, vendi e comprei tudo em livro. Só que assim, mesmo vendendo esses CDs, eu não tinha um dinheiro que poderia comprar naquela época, nos anos 90, um livro, por exemplo, da Companhia das Letras. Então eu comprava da Martin Claret, da LPM Pocket, que naquela época eram livros que realmente cabiam no seu bolso. Hoje, até as edições de bolso são caras, um preço similar a um livro de formato padrão, né? Então vamos lá, vamos mostrar a minha coleção. Não vou poder falar muito sobre ela, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos lá, vamos começar dos que eu li, né? Começar com o próprio trilogia aqui de novelas, aqui vamos dizer assim, do Franz Kafka, né? A Metamorfose, Um Artista da Fome e Carta a Meu Pai, né?
essa edição aqui, com tradução do Pietro Nassetti Torriere Guimarães, uma edição de 2004. E aí temos aqui também do português Essa de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramires, li para o vestibular, edição de 1999, do português Essa de Queiroz. Esse livro é maravilhoso. Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. A outra coisa que eles reclamavam também é das capas. As pinturas horrorosas das capas, né? Aí eu vi um vídeo ou uma reportagem com o ilustrador dessas capas, né? Achei fantástico, assim, o empenho dele e tudo, né? Mas as pessoas reclamavam da feiura das capas da Martin Claret, né? Esse estilo de desenho. Então aqui, Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, né? Edição de 2001. E aqui a Utopia, do Thomas More, ou Thomas Morus, como algumas traduções, né? Não falei os tradutores, né? Então vamos lá. Do Daniel Defoe, tradução Pietro Nassetti. Thomas More, ou Thomas Morus, tradução Maria Isabel Gonçalves Tomás. Utopia. Aí aqui, Oscar Wilde, De Profundis e Balada do Cárcere de Reading. Tradução de Jean Melville, edição de 2003. Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Fantástico. Tradução de Abílio Costa Coelho, numa edição de 2005. Muito bom esse livro. E por fim, dos lidos aqui de romances, né? Do Jack London, O Lobo do Mar. Com tradução de Pietro Nassetti, numa edição de 1998. E aí os de poesia. Todos lidos também, com exceção de um que eu quase terminei e não concluí, mas vamos lá. Mayakovsky, Vida e Poesia. Duas coleções da Martin Claret ficaram muito conhecidas, que é a coleção Obra-Prima de Cada Autor, e a coleção que eu já vou mostrar a seguir, que se chama Livro Clipping. Então aqui tem Vida e Poesia do Mayakovsky, com tradução de Emílio Guerra e Daniel Fresno, numa edição de 2008. Tem os poemas do Mayakovsky, né? E tem muitas fotos, desenhos e peça teatral, percevejo, se eu não me engano. E aí tem os sonetos do Shakespeare. Acho que é Elizabeth, né? Tradução de Jerônimo de Aquino, edição de 2006. Tem a fotinha do Bardo aqui, hein? Olha a fotinha do Bardo. Desenho, né? A pintura conhecida do retrato do William Shakespeare. E os sonetos ingleses. Sonetos do Shakespeare. Aí Charles Baudelaire, As Flores do Mal, com tradução de Pietro Nassetti. E vinha também o catálogo, né? Aí vinha o catálogo. Aí você tinha no catálogo todos os livros publicados pela editora até aquele momento, né? A obra-prima de cada autor.
né? Então aqui tem As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. E por fim, de poesia, tem Folhas de Relva, do Walt Whitman. Esse eu quase terminei. Faltam alguns poemas ainda. Eu li isso aqui, falta só isso aqui. E eu não concluo. Mas está aqui. Os poemas em prosa. Talvez um dos criadores da poesia em prosa, que é o Walt Whitman, bardo americano. E aí vamos aos que eu não li, né? Os que eu não li, mas tenho vontade de ler, lógico, né? Não li. Que é Histórias de Horror, o Mito de Chulu, do Lovecraft. Um clássico aí do horror, né? Tradução de Lenita Rimoli Esteves. Edição de 2009. O que tem aqui? Texto integral. Quais são os contos? Ó, tem a carinha do Lovecraft aqui, ó. A carinha do Lovecraft. Dizem que ele era conservador, né? Deixa eu ver os contos que tem aqui. Ah, são 6 contos. Palavras do editor, né? Palavras do editor é um conto? Não, não é um conto. Será que é um conto? Não, não é um conto. São 4 contos, chamado de Chulhu, esse nome que não é pronunciável, né? O Horror de Dunwich, Sussurros na Escuridão e O Assombrador das Trevas. Então tá aqui, ó. Lovecraft, clássico do horror americano. Aí do Kafka, eu falei a tradutora, né? Do Kafka tem O Castelo, né? Com tradução do Torriere Guimarães. Tradução em notas. Torriere Guimarães faz um estudo da obra. As letras são super miúdas, a página é branca. O Castelo, do Kafka. Aí tem esse clássico da lenda medieval celta de amor, Tristão e Isolda. Que tem versão escrita por Fernandel Abrantes, baseada nos fragmentos de Beru Thomas, troveiro anglo-normando do século XII, Gottfried de von Strasbourg e nos trabalhos de Bédier. Certo. E a tradução é de... De quem que é a tradução? Não diz de quem que é a tradução. Interessante, não? Não tem o tradutor. Não tem o tradutor. Então, Tristão e Isolda, né? Clássico aí da lenda medieval celta de amor. Aí tem do Dostoiévski, Recordações da Casa dos Mortos. Já vi uma tradução como Memórias da Casa dos Mortos, Dostoiévski. Tradução do José Geraldo Vieira, né? Uma edição de 2006. Recordações da Casa dos Mortos. Quando ele foi para a Sibéria, né? Exilado. Thaís, do Anatole France, tradução de Sodré Viana. Uma edição de 2007. Estou louco para ler esse livro. A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, que era amigo do Herman Melville, autor do Moby Dick. A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Sodré Viana, o tradutor. Numa edição de 2006. E por fim aqui, O Idiota, também do Dostoiévski, com tradução do José Geraldo Vieira. Segunda edição. Uma edição de 2012.
terceira reimpressão. Aí tá aqui, ó. O Idiota, do Dostoiévski. E a outra coleção que era famosa da Martin Claret era os livros Clipping, que você via geralmente naqueles estandes giratórios, que eram de personalidades, né? Por exemplo, Janis Joplin por ela mesma. Aí você tem o texto e você tem frases da Janis Joplin, fotos, né? Livro Clipping. Aqui, por exemplo, uma fotinha dela jovem tocando violão. Aqui, né? A Janis, papel jornal, né? Papel jornal. E aí vinha um pôster. Um pôster de escritores, tipo Oswald de Andrade, cineastas como Glauber Rocha, o da Janis Joplin. Sobreviveu o pôster aqui, né? Que é uma edição bem antiga. Por exemplo, essa edição da Janis Joplin é de 1990. Tá aí, ó. Inteirinha, né? Aí tem esse da Elis Regina, né? Ao final você tem fotos dela, né? Aí afinal você tem a discografia dela, os CDs, né, tal, que saem em CD, né? Aí uma descrição, não é a descrição dos discos, mas é quais são as músicas que tem em cada um dos discos. E aí você tem as opiniões dela, entrevistas, revista Manchete, folhetim, coisas da época dela, né? Anos 60, 70. Tem uns desenhos assim do rosto da. Aqui, Elis Regina. E do poeta francês Rimbaud, por ele mesmo. Mesmo sistema, né? Aí tem um retrato dele jovem aqui, uns 14 anos mais ou menos. Filmografia comentada, frases, desenhos. Aqui quem fez? Verlaine, poeta Verlaine, que teve um caso com ele. Aqui outro desenho do rosto do Rimbaud, muito desenhado, né? Depoimento, tem muitos depoimentos. O poeta é um ladrão de fogo. Aqui, uma foto que eu queria achar. Aí tem alguns poemas, né, do Rimbaud. Acabei por achar sagrada a desordem no meu espírito. Eu queria achar uma foto dele na África. Tem a foto famosa aqui dele, né? Acho que está no túmulo dele. Tenho certeza. Aí. Verlaine. E é isso. Aí tem aqui. Livro Clipping da editora Martin Claret. Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até